Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de número 402, Encarnação dos Espíritos. Então, nós paramos aqui nesse ponto aqui. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento. Então, nós paramos no vídeo anterior justamente nessa parte aqui, né? Então, primeiramente, vamos assim pensar. Se não existisse, vamos pensar por esse lado, se não existisse, né? O perispírito, o espírito não reencarnaria. Ou melhor, não encarnaria. Porque primeiro é encarnação. A primeira, encarna. Depois, a segunda é reencarnação. Então, a encarnação e a reencarnação se deve ao perispírito. O perispírito é o agente responsável pela encarnação e pela reencarnação. O perispírito é o responsável, né? É ele que promove essa junção. No entanto, o perispírito, ele é o modelador da forma. Nós já explicamos em alguns vídeos essas questões. Por exemplo, o médium, né? Ele não trabalharia a sua mediunidade, os teus dons mediúnicos, se não existisse o perispírito. O perispírito, ele é responsável 100% de todo o trabalho mediúnico, de todo o exercício dos dons mediúnicos que o médium possui. Como já dissemos aqui, né? O médium, ele, se não fosse o perispírito, ele não via, não psicografaria. Ele é o agente intermediário. Você entendeu? Ele é o agente intermediário em todos os dons mediúnicos. E o perispírito também, ele é como se diz, o bombril, né? Ele tem 1001 utilidade. Só que essa 1001 utilidade nós desconhecemos praticamente 99% das utilidades do perispírito, devido ao nosso nível evolutivo. Então, por exemplo, o perispírito é o modelador da forma. Tudo, por exemplo, questão Livro dos Espíritos, 621. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Tá? Então a pessoa sabe o que é o certo e o que é errado. A partir do momento que a pessoa pratica algo errado, ele pratica, de certa forma, ignorando a inteligência divina. Quando ele pensa assim, Deus não está vendo mesmo, ou melhor, ninguém está vendo mesmo, não tem problema não. Mas fica registrado na consciência. E a consciência tem essa junção com o perispírito, que é o modelador da forma. E aqueles atos todos ficam ali registrados no perispírito, como se fosse um diário que a pessoa carrega e vai anotando todos os atos de sua vida durante toda a tua existência física. Pois bem, por que uma pessoa traz para o corpo físico algumas lesões, né? No organismo, lesões, que eu quero dizer, se algumas deficiências,
né? É miopia, é surdo, é mudo, né? Tem algumas deficiências, paralisia, essas coisas e tudo mais, né? CROD, doenças aqui, doenças ali e tal. O perispírito tá, é ele ali o envolvido. Nós já tratamos já disso em alguns vídeos anteriores. Então, o perispírito, vamos dizer assim, como modelador da forma, é como se fosse uma forma de bolo que você amassa ela e você pega aquela massa do pão, do bolo, põe ali dentro, põe para assar. Depois que assa, você retira o bolo daquela forma, o bolo apresenta toda a deformação, né? Aquela deformidade todinha. Mas por quê? Porque o modelador da forma está deformado. Foi deformado pelos maus atos, pelas más atitudes do indivíduo. Porque tudo de mal que a pessoa faz fica registrado na consciência, e registrado na consciência encontra-se essa junção consciência e perispírito, que é ali onde fica tudo registrado. Então, onde encontra-se escritas as leis de Deus? Na consciência. Tá? Aí nós temos que entender que o perispírito não deixa de ser, no bom sentido, um organismo da consciência. Onde armazena-se tudo que o indivíduo faz. Olha só para você ver aqui, olha só. Então, enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo. Tá vendo só? As quais atuam sob a impulsão da sua vontade para fazer que repercutam no espírito as sensações que o agente exterior, que os agentes exteriores produzam. Então, inclusive aqui, é graças ao perispírito que o médium sente, ou melhor, eu não vou nem usar o nome médium, eu vou usar da seguinte forma: é graças ao perispírito, você entendeu? Que a pessoa sente, a presença de fluidos deletérios. É graças ao perispírito que a pessoa bate os olhos assim na direção e vê. Por exemplo, o médium vidente. Se não é o perispírito dele, naquela junção, se não é o perispírito, ele não consegue se comunicar com os espíritos. Se não é o perispírito, o médium não consegue se comunicar, porque o perispírito, ele é o veículo de comunicação entre o espírito, né, ao mundo material, e assim por diante vai. Então, se deve tudo ao perispírito. Agora, para você ver como são as coisas, o perispírito, ele, de certa forma, ele obedece à vontade do espírito. Ele obedece. É como se fosse um caso assim de subjugação. O perispírito, ele é subjugado ao espírito. Por isso que ele
reconhecido como um condutor de tudo que acontece com o espírito, né? Então, por exemplo, vamos falar assim, um médium, né? Aquele que já tem alguns dons mediúnicos, algumas faculdades já assim educada, né? Que já trabalhou aquelas faculdades já. Então ele consegue, quando ele chega num ambiente que o ambiente é, como se diz o ditado assim, o termo, nossa, que ambiente pesado. É graças ao perispírito que esse médium consegue discernir e separar os fluidos negativos. Porque existe um número inimaginável de fluidos. Porque cada fluido está relacionado ao nível evolutivo, tanto do ser que se encontra na erraticidade, quanto dos seres que se encontram no corpo físico em processo de evolução e que, de acordo com a tua moral e com o teu intelecto e o teu caráter, exala-se dele aquelas energias deletérias, negativas, como também aquelas pessoas que se encontram no corpo físico e que são detentoras de sentimentos nobres, de pensamentos positivos e de espíritos nobres, né, que se faz presente no ambiente e que quando aquele médium ele chega, ele consegue detectar a presença daqueles espíritos positivos graças ao perispírito. Então, por exemplo, se num ambiente tem 10 espíritos evoluídos, vamos dizer assim, por esse lado, e um médium ali com uma sensibilidade mediúnica bastante educada, ele consegue definir, separando todos os 10 espíritos que ali estão presentes. O trabalho de materialização e desmaterialização depende 100% do espírito. Esse 100% ele é relativo. Por quê que é relativo? Isso é uma forma da gente expressar. Por que é relativo? Porque ele é o veículo condutor do pensamento. Então ele não é o 100%, mas sem ele, o espírito não consegue materializar, desmaterializar, né, no ambiente. Ele não consegue ver outros espíritos, ele não consegue... enfim, por exemplo, acho que na Índia, não sei, num país aí, eu não me lembro agora o nome, existiu um ser que chamava, porque é passado, porque ele não era, ele estava, Sai Baba. Digita no Google aí que você vai ver. Sai Baba, né? Então, Sai Baba, ele fazia assim com a mão assim e instantaneamente aparecia, eu vou usar o termo, materializava-se relógio, pulseiras de ouro, colares, e ele, como era vamos dizer assim, um avatar daquelas pessoas lá, daquele país lá, que não me lembro agora, então você me desculpa.
Ele era muito respeitado, amado, era um ser muito nobre, muito bom, mas era um espírito também, assim, era um espírito também quintessenciado, né? Um espírito de luz, um espírito muito evoluído no corpo físico, né? Então a vontade dele predominava nesses trabalhos de materialização. E existe também os outros trabalhos de materialização e desmaterialização pelo mundo afora, né? Então, tudo no relativo. No relativo, porque o perispírito é o condutor. Mas tudo depende do perispírito. Ele é o condutor? É. O espírito, ele exerce a sua vontade ali, tá? Então, por isso que o nosso organismo, organicamente falando, funciona, os nossos membros se movimentam, né? Então, existe assim vários conjuntos agregados, né? Porque aí existe a alma, que é o espírito reencarnado, existe a alma, existe o perispírito, né? Que o perispírito é esse agente que interliga o espírito à matéria física aqui, ali no momento da concepção, quase que instantaneamente, ali no momento da concepção, o perispírito é que é interligado na concepção, na reencarnação, na encarnação, ali nas células do organismo, do corpo orgânico, ali a ser gerado ou sendo gerado ou a ser gerado, né? Então, graças ao perispírito, o espírito, ele pode, se dependendo do espírito também, agora do que eu vou narrar agora, graças ao perispírito, o espírito pode à noite deixar o corpo físico e ir para outras dimensões, ir para outras, para colônias espirituais, ir para outros planetas, como eu conheço algumas pessoas que vão para Marte, vão para Júpiter, mas é graças ao perispírito também, mas aí está relacionado à evolução do indivíduo. Porque se o indivíduo é um pouco evoluído, se ele tem lá uma certa bagagem, espírito, como ele sabe que o perispírito é subjugado e é um condutor dele, ele se desprende à noite com uma certa facilidade e ele vai para onde ele quer, mas ele vai para onde ele quer graças também ao perispírito, devido à elasticidade que se dá. Então, ele vai para Marte, ele vai para Júpiter, ele vai para as colônias espirituais, mas também os espíritos inferiores, os espíritos sofredores, que não conseguem praticamente nem arredar-se do corpo físico à noite, entra no estado letárgico, entra no estado de hibernação e fica ali naquela sonolência ali, rente ao corpo físico. Também o perispírito contribui muito para isso, porque o perispírito ele recebe uma grande influência, o espírito o influencia de uma tal forma que ele fica praticamente materializado,
ele traz essa impressão de materialização. E é graças também à inferioridade do espírito que leva o perispírito a uma certa materialização de sentimentos, do não desapego das coisas materiais, que fica tudo impregnada no perispírito, que leva a certos indivíduos a ir parar em determinadas regiões umbralinas, depois que se desencarna, outros indivíduos a parar lá mesmo no túmulo, né? Quantos milhões de seres que são sepultados e depois de 5, 10 anos ainda estão ali presos aos túmulos ainda. E muitos sem conhecimento, achando que esses espíritos estão se comunicando na casa espírita aqui, na casa espírita ali. Mas, Luiz, e esses espíritos que se comunicam na casa espírita, dizendo ser o Mané, o José, o João, o Sebastião, o Antônio? É preciso tomar muito cuidado, gente. É preciso tomar muito cuidado, porque o negócio é muito mais sério do que as pessoas imaginam. O negócio não é brincadeira. E tem pessoas que brincam de espiritismo. Principalmente na doutrina dos espíritos. Praticamente uns 97% dos espíritas que se diz espíritas são pseudos. E pseudos, se você procurar no Aurélio, você vai ver que pseudo é o mesmo que charlatão, mistificadores, impostores e por aí em diante. Então, isso tudo ocorre graças ao perispírito, né? O desdobramento, aqueles médios que nos trabalhos mediúnicos se desdobram e vão até regiões umbralinas para poder socorrer alguns espíritos necessitados. Então você conseguiu entender assim que o perispírito ele é o condutor dos pensamentos, dos sentimentos do espírito, da alma, uma vez aqui no corpo físico, da alma, né? Então, na questão número 18, nós vamos deixar a questão de número 18 para o próximo vídeo. Por mais que tenha 23 minutos, e a gente gosta de chegar até os 26, mas nós vamos deixar para o próximo vídeo a questão de número 18, porque nós vamos gravar só mais um. Após esse, só mais um.